Eu pensei em um percurso hoje em que a gente fale um pouco sobre alguns aspectos da obra da Han Kang, e depois eu pensei em ler alguns trechos para poder falar a partir da literatura, que eu acho que é o que a gente veio fazer aqui. Mas antes disso, eu acho que é importante falar um pouco também a partir de qual lugar eu falo, né, como uma mulher negra brasileira. Eu sou pesquisadora e doutoranda em literatura, e no mestrado e no doutorado eu tenho me dedicado à poética de mulheres negras da diáspora. Só que nesse percurso, né, de ler essas autoras, de estudar a escrita delas e um pouco dos anseios de escrita, eu percebi que poderia ser importante expandir o meu horizonte, né, já que, com uma perspectiva contracolonial, a gente fala muito sobre o cânone, sobre a literatura ocidental, sobre a escrita de homens brancos ocidentais. Então, foi a partir desse lugar que eu comecei a me aproximar um pouco da literatura do leste asiático, né? Primeiro como uma leitora frequentando clubes de leitura e mais recentemente tentando entender quais eram os diálogos possíveis que eu poderia estabelecer, né? Principalmente na autoria de mulheres. Então, acho que é um pouco desse lugar que eu falo. Sempre com muito cuidado, né? Acho que, enfim, tentando sempre ter uma ética muito grande com a minha leitura. E a Han Kang é essa autora sul-coreana que nasceu na década de 70 e ganhou o Nobel em 2024, né? E ela é uma autora bastante singular, porque ela vai ter temáticas que a gente pode colocar como universais. Ela vai falar sobre o luto, ela vai falar sobre amizade, ela vai falar sobre memória, mas a forma como ela faz isso é o que nos encanta. Ela é uma autora bastante poética, apesar de escrever romances, e que, na minha opinião, tem uma capacidade de trazer o silêncio para a narrativa que é muito sofisticado e muito difícil. Assim, eu não sei quem aqui escreve ou tenta escrever, mas é muito difícil você trazer o silêncio para as narrativas, né? E eu vou acompanhar minha colinha, porque eu falo bastante, eu sou geminiana, então, senão eu me perco. Bom, quando a gente pensa a literatura de um contexto cultural diferente do nosso, eu acho que, obviamente, né, você pode ter uma leitura de fruição e ler o romance, não se interessar por isso, está tudo bem também, né? Ninguém precisa escrever uma tese de doutorado. Mas eu acho que quando a gente quer ter uma leitura mais crítica e a gente quer entender um pouco melhor, compreender o contexto cultural, social e político é uma coisa bastante importante, né? E no clube de leitura que eu mediei na IGO, que é uma livraria migrante do Bom Retiro, a gente leu Sem Despedidas, da Han Kang, e uma das sócias, que é a Paulina, ela trouxe um aspecto que eu não tinha pensado ainda, né? Que era sobre o mito fundador da Coreia e de como tinham aspectos desse mito fundador que eles atravessam a obra da Han Kang. Então, eu pensei em falar brevemente sobre ele. Inclusive, eu comprei lá esse livro desse pesquisador chamado Emiliano Unzer, que ele vai falar sobre a história da Coreia dos primórdios até o século XXI. E ele começa justamente com o mito fundador. E ele vai nos dizer que, a partir da leitura desse mito, a gente consegue compreender os séculos posteriores, né? E o quadro de migrações e assimilações do leste asiático, né? Que é uma história bastante complexa e que eu penso que aqui no Ocidente a gente não se debruça tanto, né? Nas escolas a gente não aprende com muito afinco, né? E aí, esse mito, ele começa no tempo dos deuses, né? Com Huanung, filho de Huanin, né? Que é o Senhor dos Céus. E ele pede para o pai para poder viver no plano dos homens, né? E ele tem o seu pedido atendido.
E aí ele escolhe a montanha de Baidu, na fronteira atual entre a Coreia do Norte e a China, para a descida nos céus, né? E quando ele chega na Terra dos Homens, ele assume um cargo bastante importante, né? Ele se torna uma espécie de rei. E ele vai ensinar para esses homens a agricultura, a medicina, as artes, as leis e a moral. E nessa região vivia uma ursa e um tigre que um dia suplicaram para Hwanung que eles se tornassem humanos, né? Então, ele atende esse pedido, ele entrega um ramo de artemisa sagrada e 20 dentes de alho e orienta que a ursa e o tigre não tomem sol por 20 dias, que assim eles vão se tornar humanos. A ursa segue, né, a orientação e se torna uma humana, mas o tigre ele não consegue e ele continua nesse corpo animal. E a ursa, agora mulher, muito triste, ela pede um homem para que ela consiga ter filhos, né? E é dessa forma que nasce o Dangun, que é considerado a primeira pessoa coreana, né? Que nasce desse amor, né? Dessa relação. E só uma coisa, né? Para que o Hwanung consiga ter relações com ela, ele também se torna um mortal, né? Então, essa é a história. E por que eu trouxe esse mito? E por que a Paulina, nesse encontro, ela trouxe esse mito também? Porque a gente percebe na obra da Han Kang uma ambientação muito importante, né? A forma como ela vai falar da natureza, dos animais, das flores. São questões que não são só a paisagem. Elas são personagens bastante importantes e elas revelam uma questão cultural, né? Então, se debruçar, mesmo que seja um pouco, para essas questões, é bastante importante, né? E aí, tem um outro aspecto inicial que eu gostaria que a gente falasse, que é sobre a autoria feminina e contexto histórico, né? Nessa onda de traduções que tem acontecido de autoras do leste asiático, a gente tem percebido um volume muito grande da autoria de mulheres, né? E aí isso me chamou a atenção e eu fui pesquisar um pouco sobre feminismo no leste asiático, especificamente na Coreia, porque também são diálogos que eles não são tão comuns, né? A gente acaba conhecendo muito do feminismo estadunidense, do feminismo europeu, mas recentemente a gente tem tido um pouco de acesso aos feminismos da América Latina, mas da Coreia especificamente eu não tinha muito conhecimento e parece que eu estou fazendo propaganda da Igo, né? Mas eu juro que não é. É que elas têm, enfim, uma curadoria muito boa. Eu encontrei esse livro da jornalista Ha-won Jung, que é Flowers of Fire. E esse livro é muito legal para quem lê inglês, assim, porque ela é uma jornalista e ela vai se debruçar no feminismo da Coreia, num recorte especificamente de 2015 a 2022, né? Mas ela vai dizer que desde o século XIX tinham mulheres que lutavam pelo direito das mulheres, né? Como a gente sabe, a história da Coreia é uma história atravessada por muitas invasões e por muito colonialismo, né? Dos chineses, dos japoneses e, posteriormente, dos Estados Unidos. Então, ela vai marcar que, apesar do recorte dela, ela traz um pouco dessa história anterior. E ela vai dizer que, em 2006, quando a gente teve aquele movimento Me Too, eu não sei se vocês se lembram, né, que foi uma onda feminista bastante importante, né, de várias mulheres falando dos abusos e das violências, e uma mobilização bastante grande. Ela diz que, muito inspirada por esse movimento, começou a acontecer uma mobilização na Coreia do Sul, né? Então, ela vai dizer que, apesar de um país economicamente forte, um polo tecnológico bastante importante, né, que abriga ali grandes empresas como a Samsung,
é um lugar em que a cultura patriarcal é muito forte. E ela é muito cuidadosa, porque ela vai dizer o tempo todo que esses aspectos eles não são exclusivos da Coreia do Sul, né? Mas ela vai falar de questões que talvez nós aqui no Ocidente não conhecemos, né? E ela diz que do movimento fruto do Me Too no leste asiático, a Coreia foi um dos lugares mais bem-sucedidos, né? A gente teve o movimento de birth strike das mulheres, em que elas começaram a questionar a maternidade compulsória, o casamento, e de como esses gestos faziam com que elas precisassem abrir mão dos seus desejos e dos seus sonhos. E uma série de outras mobilizações, que, infelizmente, com a pandemia, né, a gente também no Brasil pode fazer alguns paralelos de como a pandemia ela foi bastante... Ela acabou barrando muito das mobilizações sociais, né? A gente tem, por exemplo, hoje em dia no Brasil, mas também no mundo, um retrocesso em relação a questões de diversidade e inclusão, por exemplo, né? Porque houve um avanço do conservadorismo, né? E ela vai colocar a pandemia como um marco, que também trouxe um avanço do conservadorismo na Coreia do Sul e trouxe um discurso antifeminista bastante forte, né? Então, por isso também que a autoria dessas mulheres é muito importante, né? A gente tem mulheres falando sobre as suas experiências, sobre seus pontos de vista, e no caso da Han Kang, a gente tem uma autora que vai resgatar questões históricas que são de extrema importância que não se esqueça. Ainda mais no momento em que a gente tem a extrema-direita avançando, né, globalmente. Então, esses foram os aspectos iniciais que eu pensei em trazer para vocês, para a gente partir sobre essa autoria, né, de como a Han Kang ela vai trazer gênero e identidade para o centro das suas histórias, né? A literatura, ela, em especial o gênero do romance, historicamente, ele foi um gênero escrito por homens brancos, né, do Ocidente, e era um gênero que servia para o momento de lazer da burguesia, né, ocidental. E a apropriação desse gênero por mulheres, em especial pela Han Kang, ele é bastante importante, porque traz uma série de inovações para o gênero, traz uma série de discussões que são relevantes. E aí, eu queria que a gente fosse para os romances. E para essa capacidade que ela tem de, a partir de questões individuais das personagens, tratar de questões que são coletivas. Eu não sei se alguém trouxe os livros, mas eu queria que a gente começasse a falar sobre A Vegetariana, né? A Vegetariana, ele é um romance perturbador, assim. Eu não sei quem de vocês teve a oportunidade de ler, mas ele é um romance em que a gente tem 3 partes. E essas 3 partes, a gente tem basicamente a mesma história sendo contada por pontos de vista diferentes. E uma protagonista que ela é quase ausente, assim. A gente tem acesso a ela em momentos de delírio, de loucura, quando a gente consegue acessar os sonhos, e falas sempre muito breves e muito econômicas, né? E eu acho muito significativo a forma como a Han Kang escolhe começar esse romance. A tradução dele é do Jae Hyung-woo. Ela começa com esse marido falando da esposa e sempre adjetivando ela como uma coisa mediana, assim, né? Então, ele vai dizer que ela tem uma estatura mediana, que ela tem uma pele levemente amarelada, que ela se vestia de forma neutra e ela não era uma ameaça para sua masculinidade, né? Ele vai colocar assim, né?
não sentia necessidade de bancar o inteligente para conquistá-la e não precisava correr tentando não chegar atrasado aos nossos encontros. Tampouco sentia complexo de inferioridade ao me comparar com os típicos galãs dos catálogos de moda. E aí, mais à frente, ele vai dizer: até meu pênis pequeno, que costumava me deixar um tanto apreensivo, parou de me incomodar quando estava com ela. Então, a gente vai ver aqui uma mulher que está numa relação e num casamento que não a valoriza, né? Que escolheu ela justamente por ela ser essa figura um tanto apagada. E logo nas primeiras páginas, ele vai continuar nos apresentando a sua esposa, trazendo muito essa ideia da mulher louca, né? Porque ela começa a ter sonhos, e esses sonhos fazem com que ela se torne vegetariana e queira se livrar de toda carne, todo produto de origem animal que tem na sua casa, né? E aqui a gente tem um outro aspecto bastante importante, né? Que é esse lugar cultural da comida, do partilhar com a família, né? É uma coisa muito coletiva. E o fato dela não comer carne meio que desestabiliza esse ritual, né? E isso gera uma comoção familiar muito grande, né? Então a gente tem a figura do marido que recorre à família por conta desse estado de loucura da esposa, e a gente tem um pai bastante autoritário que em alguma cena do romance vai inclusive enfiar a comida na boca dela porque é um absurdo ela parar de comer carne, né? E aí a gente vai conseguir acessar um pouco do porquê essa escolha do se tornar vegetariana em alguns trechos dos sonhos, né? Como na página 50, em que a gente tem a seguinte cena. Gritos e choros se sobrepõem e ficam encravados aqui. É por causa da carne. Comi carne demais. Mas todas essas vidas estão entaladas aqui. Tenho certeza. Sangue e carne foram digeridos e se espalham por todos os cantos do meu corpo. Os resíduos foram colocados para fora, mas as vidas insistem em obstruir o plexo solar. Então, ela vai narrando para a gente essa coisa que ela vai sentindo, como se, mesmo sem comer a carne, todas aquelas vidas que foram digeridas ocupassem o corpo dela e fazem com que ela tenha essa perturbação, né, que é incompreendida por todo mundo ao seu entorno. E aqui a gente tem muitos aspectos, né? A gente tem essa questão da centralidade do ritual da comida na cultura, né? E de como parar de comer carne faz com que ela desestabilize isso. E a gente tem uma mulher que se coloca fora daquilo que se espera, né? O dizer não vou comer carne, parar de usar sutiã, ela se torna uma figura ali quase que animalesca, né? Ela não está mais respondendo às convenções sociais e aquilo que se espera dela. E o jeito que a Han Kang faz isso é muito sagaz, porque ela vai fazer com que essa personagem ela se aproxime do mundo não humano, né? Então, quase como se ela tivesse parado de comer carne para poder expulsar todos aqueles corpos de si e se aproximar de uma árvore, né? É um pouco desse fluxo que acontece na narrativa. E aí, na segunda parte do romance, a gente vai ter a história sendo contada pelo ponto de vista do cunhado, né? Então, na primeira parte, a gente tinha esse marido bastante violento e indiferente, narrando essa mulher. Na segunda parte, a gente tem esse olhar do homem, que coisifica também essa mulher como um objeto de desejo, né? E a resposta dela a isso talvez não seja
uma resposta convencional, né? Porque ela não necessariamente se retira desse lugar, né? Ela corresponde, de certa maneira, a isso, né? O que, mais uma vez, vai aprofundando essa visão animalesca da personagem. E a figura da irmã dela é uma figura bastante importante, né? Porque é como se a gente tivesse opostos de representação de mulheres, né? Então, a gente tem essa irmã que é uma mulher que se casou, que teve filhos, que tem um emprego, né? Que tem uma vida conjugal, e que vai se mostrando também bastante infeliz, quase como se esse ato de rebeldia da irmã fizesse com que ela refletisse, né, sobre a sua própria vida. E tem um trecho mais para o final, que é a parte em que a gente tem o ponto de vista dela, em que ela se dá conta, né, de que ela estava morta há muito tempo. Então, ela vai dizer... A gente tem a seguinte cena. Foi nesse dia que percebeu que estava morta havia muito tempo, que sua vida cansativa não passava de uma encenação ou de uma fantasmagoria. A face da morte, que tinha se aproximado, colocando-se de pé bem ao seu lado, lhe era familiar, como alguém perdido tempos atrás e que ela voltava a encontrar agora. Então, ela percebe que a vida dela, na verdade, nunca tinha sido dela, né? Ela estava ali respondendo a ordem social, sem pensar muito bem qual que era o seu desejo, né? E é muito curioso a gente refletir sobre como a irmã, no movimento contrário, é colocada num lugar de loucura, né? Então, ou a mulher é submissa ou ela é louca, né? E essas são questões que, obviamente, tem todo um contexto cultural, mas que conversam muito com a nossa realidade também, né? Eu acho que tem questões sobre ser mulher no mundo que elas são muito semelhantes, né? E eu acho que existe espaço na narrativa para que a gente faça isso. E tem uma questão nesse romance que eu acho muito interessante, que é esse lugar do sonho. Porque o sonho, ele é um recurso até um pouco onírico assim, na narrativa da Han Kang, que a gente vai perceber nos outros livros também, em especial no Sem Despedidas. Estava até conversando com a Nath antes de começar, de que a impressão que eu tenho um pouco é que o Sem Despedidas, que foi o último romance publicado pela Todavia, ele é um romance que ele agrupa muitos temas e muitos elementos dos outros romances, né? Então, esse lugar do sonho, né? A gente conseguir acessar essa personagem na Vegetariana através do sonho. E esse sonho como um lugar que é sem corte, né? Ele não tem censura nenhuma, né? Então, esse é um outro aspecto que vai atravessar a obra dela e que eu acredito que seja importante da gente trazer. Tanto que eu não quero trazer spoilers, mas na última página do romance, a gente tem, inclusive, uma fala... da irmã, né, em que ela vai dizer para Yeong-hye, que é a protagonista do livro, né? Nos sonhos, tudo parece real, mas ao acordar, descobrimos que não é assim. Por isso, quando a gente acordar, quem sabe? Então, ela traz até uma certa confusão, né? Se aquilo que a gente leu o romance todo de fato aconteceu ou se era só um delírio também, né, dessa personagem ali, faz com que a nossa percepção de leitura nas três partes fique até um pouco embaralhada, assim, né? E a Han Kang, ela vai utilizar muito desse recurso nas outras narrativas. E esse lugar da confusão, ele é bastante importante, porque,
por mais que ela fale de aspectos que são sociais, de questões que são contemporâneas, né? E no caso do Atos Humanos e do Sem Despedidas, que ela fale de fatos históricos, é literatura, né? E a literatura, ela faz isso com a gente, ela desestabiliza um pouco, né? Ela causa esse estranhamento. Então, ao gerar essa confusão, né? Ao trazer esse silêncio profundo para a narrativa, é como se, dessa forma, ela conseguisse atingir a pessoa que está lendo, né? Eu não sei como é para vocês, mas A Vegetariana foi um romance que eu reli recentemente para um clube de leitura. E eu não conseguia parar de ler, mas, ao mesmo tempo, era muito dolorido ler, assim, porque é um livro muito visceral, né? Ele é um livro que a escrita da Han Kang, ela é muito sensorial. A gente sente o que aquela personagem está sentindo, né? A gente se sente um pouco louco e a gente consegue compreender o quão violento é aquilo que estão fazendo com ela, né? E nos faz perguntar o que é a loucura, né? A loucura é uma mulher que entende seus desejos, que não se importa com o status social, que questiona, né, como as coisas são feitas. Então, é um livro bastante forte e especial, assim. E aí, a gente tem Atos Humanos, né, que a tradução dele é de Ji Yun Kim. E ele é um livro que é bastante diferente, né? Então, se a gente tem no A Vegetariana um romance bastante abstrato, em Atos Humanos a gente está falando de um acontecimento histórico e do deslocamento desse acontecimento histórico para a literatura. Um aspecto da literatura da Han Kang que eu acho muito interessante, que me interessa muito na escrita de mulheres, é de como ela escreve a partir de uma língua que é uma língua que também a oprime, né? De como ela vai pegar esses fatos históricos que são um certo tabu cultural de serem discutidos, né? E de como ela vai construir essas narrativas. E no Atos Humanos, eu acredito que ela começa o livro de um jeito que me incomodou bastante, mas que eu acho muito genial, que é trazer o leitor como se ele fosse um personagem, porque ela vai escolher narrar em segunda pessoa, né? Que eu também acho um jeito muito sofisticado e difícil. Assim, é mais difícil da gente ver romances com essa escolha, né? E especificamente, o Atos Humanos, ele vai falar de um fato histórico. Ele vai falar sobre o massacre de Gwangju, que aconteceu na década de 80. E ele foi um massacre terrível que aconteceu contra cidadãos e estudantes que protestavam contra a lei marcial e a ditadura militar, né? E aí o exército responde com violência e quase 3.000 pessoas foram mortas, milhares ficaram feridas ou detidas, né? E esse episódio se tornou um símbolo pela luta, um símbolo de luta pela democracia e da memória coletiva coreana, né? E aí, qual é a melhor forma da pessoa leitora experimentar a alteridade do que ser convocada para a narrativa? Assim, eu acho que é um pouco da provocação que ela traz para a gente enquanto pessoa leitora. E além disso, o romance ele vai começar como se tivesse tido alguma cena anterior que a gente perdeu, né? Porque começa assim, né? Parece que vai chover, murmuras alto. O que faremos se chover forte? Observas as nogueiras em frente ao Doechong, com os olhos semicerrados, como se, por entre os galhos oscilantes, pudesse se divisar a forma do vento, como se as gotas da chuva que estavam se escondendo no ar fossem saltar e brilhar no vazio como gemas cristalinas. Experimentas abrir mais os olhos. O contorno das árvores parece mais esfumado que há pouco.
como os olhos semicerrados. Com os olhos semicerrados. Será que eu terei que usar óculos um dia? Veio-te à mente o rosto amuado do teu irmão do meio, com os óculos de armação quadrada de plástico marrom, e logo se dissipou entre os sons de gritos e de aplausos que vêm da fonte. E aí é muito particular a forma como ela também vai trazendo, mais uma vez, essa paisagem como um aspecto bastante importante na narrativa, né? E, especificamente, no Atos Humanos, a gente tem uma estrutura um pouco parecida da divisão do livro, né? E de como ela vai alternando a narrativa em segunda pessoa, em primeira pessoa, em terceira pessoa. E tem uma pesquisadora... professora, pesquisadora da USP, que é a Yoon-Jun Park, que ela vai apontar essa estrutura como uma tendência na forma da literatura coreana contemporânea, né? De você ter divisões que se tornam quase como contos que se conectam, né? E, no caso da Han Kang, ela vai utilizar disso para nos mostrar vários pontos de vista da mesma história. Então, como uma pessoa enlutada, como alguém que foi morta no massacre, né? E como uma pessoa da família enlutada, né? Já falei. E aí, eu acho que tem uma outra questão bastante importante e que... especificamente, a leitura desse livro me fez pensar, que é um pouco sobre essa onda da cultura coreana no Brasil e no mundo, né? De como a gente tem... Eu moro no Bom Retiro, então eu vejo isso todos os finais de semana, né? A quantidade de pessoas para ir aos restaurantes, né? Os eventos que tem na praça, uma grande febre, né? E eu acredito que a Han Kang ela consegue nos trazer uma outra perspectiva da Coreia do Sul, que é bastante importante também, né? Porque a gente sabe que qualquer cultura mediada pelo cinema, pelas séries, ela sofre uma certa romantização, né? Então, eu acho que acessar essas literaturas dessas mulheres também é importante porque nos dá uma visão um pouco mais profunda, né? Porque eu acho que... Eu me questiono muito sobre isso, assim, morando no Bom Retiro, né? Quando eu observo as pessoas que são fãs da cultura e tal, do quanto essa admiração ela é legal, né? A gente conhecer algo diferente da nossa cultura, a gente expandir a nossa visão de mundo, mas o quanto também ela pode ser um pouco colonizadora, assim, né? Eu acho que é um limiar muito sério, né? E de como a gente se coloca nesse lugar crítico, assim, né? Então, eu acho que uma das formas da gente pensar sobre isso lendo essa literatura, né? Inclusive, a Ha-won Jung, no livro dela sobre o feminismo, ela vai trazer, né, que existe uma imagem de controle, né, a respeito das mulheres asiáticas, e ela vai trazer a figura da Miss Saigon, né? Então, ela vai dizer que, principalmente no Ocidente, né, essa ideia da mulher asiática como uma mulher comportada, submissa, silenciosa, discreta, de como essas imagens elas são bastante perigosas e elas são muito violentas, né? A gente vê isso acontecer também com mulheres negras, né? Assim como no Brasil a gente tem a Tia Anastácia como uma imagem de controle para mulheres negras, a gente vê isso se replicando para as mulheres asiáticas e a Han Kang, ela consegue trazer essas personagens para suas narrativas de um jeito que é muito importante, né? Porque ela vai trazer ali os desejos, os conflitos, a beleza, a complexidade. Então, a autoria dessas mulheres ela é muito importante por conta disso, porque
é dar o direito a elas e o poder, de certa forma, de contar as suas histórias da forma como elas enxergam, de como elas vivem, assim, né? Então, eu acredito muito na autoria de mulheres como uma tentativa de reparação, né? Porque eu acho que a reparação, talvez ela seja impossível, mas uma tentativa, né? Então, de você ter uma mulher narrando um episódio como esse do Atos Humanos, trazendo personagens ali não romantizados e com suas complexidades todas, assim. Essa questão da imagem de controle, ela é bastante importante da gente discutir. E aí, essa questão, né, do individual ao coletivo, da ética de narrar a violência, é muito interessante como a Han Kang ela vai fazer isso de uma forma que ela não reproduz a violência por reproduzir a violência, né? Ela consegue fazer isso de um jeito que é brutal, mas também é bonito, assim. Eu fiquei muito tocada no Atos Humanos, na segunda parte, que é intitulada como Fôlego Preto, quando ela vai trazer na narrativa essa perspectiva da pessoa que foi assassinada no massacre, né? Eu vou ler um trechinho só para, enfim, quem não leu ter uma dimensão. Nossos corpos estavam empilhados uns sobre outros em cruz. O corpo de um homem desconhecido estava em cima da minha barriga, atravessado em um ângulo de 90 graus sobre a barriga do homem. O corpo de um jovem desconhecido, também atravessado em um ângulo de 90 graus. O cabelo do jovem tocava meu rosto. O joelho do jovem estava apoiado no meu pé descalço. Eu conseguia ver tudo isso, pois eu cintilava, ainda colado ao meu corpo. Então, é muito... É uma imagem terrível, né? Essa imagem dos corpos empilhados, assim, né? A gente começa o romance nesse rito fúnebre coletivo, mas, ao mesmo tempo, tem uma delicadeza, né? Na forma como ela vai narrar. E de como ela dá para esse personagem assassinado a possibilidade de falar da sua experiência, né? Que ela é recuperável quando a gente pensa na história convencional, mas a literatura permite isso. Então, eu acho que ela tem um gesto muito generoso ao fazer isso. E aí, nesse livro, a gente tem um epílogo em que a gente tem um pouco uma espécie de explicação do romance, né? Que eu gosto muito de como ela vai brincando um pouco com isso, né? De ficcionalizar a ficção, né? É um gesto bastante poético, assim. Quando a gente fala de linguagem poética, a gente está falando de uma linguagem que ela não é a linguagem que eu estou utilizando agora para me comunicar com vocês, mas é essa linguagem deslocada para um outro lugar, assim, que ela comunica também, obviamente, mas ela não tem essa função primeira, né? É quase como se ela entrasse num caracol e se virasse para si mesma, assim. É uma imagem recorrente na literatura, né? E esse gesto de ficcionalizar a ficção é um jeito de você dobrar a linguagem. Então, por isso que eu acho bastante interessante a gente ler a autoria das mulheres, porque o trabalho que elas fazem com a linguagem para poder contar uma outra história com essa mesma língua que oprime e cria essas violências é algo bastante sofisticado. E aí, nesse epílogo, o primeiro parágrafo ele é bem interessante. Quando vi a história, tinha 12 anos. Não que alguém tinha me chamado e me contado do começo ao fim. No ano em que viemos para Seul, na casa do morrinho de Suyuri, trancada em algum canto, eu lia qualquer livro ao alcance da mão. Ou jogava com um irmão mais velho ou mais novo a tarde inteira,
ou descascava alho, ou tirava a cabecinha das anchovas, que eram coisas que a mãe só mandava eu fazer e que, ao mesmo tempo, eu detestava muito. Enquanto isso, ouvia por acaso as palavras que os adultos trocavam. Era o menino que você ensinava, irmão. Era o menino que você ensinava, irmão? No domingo, no começo do outono, a tia mais nova perguntou para meu pai à mesa de jantar. Não fui o responsável por essa turma, mas me lembro dele porque era um menino que escrevia boas redações. Quando mudamos para Sankakdong, depois de ter vendido a casa de Jungheodong, assinei o contrato na imobiliária. Falei que eu era professor do colégio D. E a pessoa que comprou a casa ficou muito feliz. Disse que seu caçula estava no primeiro ano do colégio e era tal menino de tal turma. Quando fui à sala dessa turma e fiz a chamada, eu o vi e percebi seu rosto, e percebi que seu rosto não me era desconhecido. Então, ela vai humanizando essas personagens, dando a elas uma história, dando a elas pessoas que a conheciam, né? Então, é o poder que a literatura ela tem, assim. No pensamento negro, tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Saidiya Hartman, que ela é estadunidense. E lendo a Han Kang, eu acho que tem um diálogo entre as duas, porque a Saidiya vai falar sobre cuidar dos mortos, né? De como a gente recupera esses arquivos históricos, que muitas vezes não contam a história dos vencidos, né? Conta a história de quem venceu. E de como a gente consegue trazer uma dignidade para essas histórias e para essas pessoas que não podem mais falar por si, né? E de como, eticamente, isso é muito difícil, porque você corre sempre um risco de romantizar essa história, né? E a literatura da Han Kang é uma literatura que ela constantemente tem esse luto suspenso, né? E culturas milenares, elas têm esse lugar do ritual muito forte, né? E o poder ritualizar a morte de um ente na cultura coreana é algo bastante importante, né? E muitas vezes esses acontecimentos históricos tiram essa possibilidade da família, né? Porque, enfim, os corpos desaparecem. No Sem Despedidas a gente tem aquela cena terrível, né, dos corpos sendo desovados na praia para que o mar leve, né? Então, é uma impossibilidade de viver esse luto, né? Então, ela também faz da literatura dela e do trabalho com a linguagem esse lugar de poder fazer quase como uma mortalha para esses mortos, né? Então, é um outro aspecto bastante interessante na obra dela, né? Porque ela vai tratar tanto desse luto coletivo, quanto, no caso do Livro Branco, né, de um luto mais pessoal. Então, vou passar para o próximo agora. O Livro Branco é muito curioso, né? Porque A Vegetariana é um livro diferente do Atos Humanos, que é um livro completamente diferente do Livro Branco. Ela é uma autora bastante versátil, assim. E o Livro Branco é o meu favorito, assim, porque eu acho que ele é o livro em que ela vai levar essa fragmentação para um lugar muito radical e ela vai ter um trabalho com a linguagem que eu acho que é fenomenal, e é como se ela pegasse esse luto suspenso e ela vai tentar esmiuçar ele até que ele vire branco, assim, né? Ele meio que vai voltar para a imagem inicial que ela começou. E esse livro, eu acho que ele é de uma sensibilidade tão imensa, porque ela vai falar, ela vai contar um pouco para a gente de como começa essa escrita e de qual é o desejo dela com essa escrita. Mas acho que antes de entrar nisso, a gente pode ler a primeira página dele. Na primavera, quando resolvi escrever sobre coisas brancas, a primeira coisa que eu fiz foi uma lista. Coeiro, roupa de recém-nascido, sal, neve, gelo, lua, arroz, onda, magnólia branca, pássaro branco, sorrir brancamente, papel branco, cão branco, cabelo branco, sudário.
A cada palavra que escrevia, estranhamente, meu coração se agitava. Eu queria mesmo escrever este livro e senti que o processo traria alguma mudança. Era algo de que eu precisava, como uma pomada branca para passar no machucado, como uma gaze branca para enfaixá-lo. Porém, depois de alguns dias, reli a lista e pensei, o que significaria olhar mais perto essas palavras? Então, é nesse gesto que ela vai se aproximando dessa imagem do branco, que é a cor do luto, né? E ela vai tentando, nesse gesto de dar um zoom, tentar esmiuçar esse luto suspenso, que nesse caso é o luto de uma irmã que ela não conheceu, né? Que faleceu bebê. Mas ela convive com essa história a infância toda, né? Então, a irmã dela é quase como se fosse uma ausência presente, assim, né? E ela diz que a maneira que ela encontra de contar essa história é de emprestar o próprio corpo e as próprias experiências para essa irmã, já que essa irmã não pôde viver. E eu acho isso uma coisa muito bonita, assim. Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu fiquei pensando, genial. O que ela fez foi genial. E, de certa forma, ela não empresta o corpo dela tão intimamente para as outras personagens, né? E para esses outros lutos suspensos que ela vai narrar, mas, de certa forma, ela cria um corpo para essas pessoas, para essas histórias, para que elas consigam falar e como uma espécie de mortalha mesmo, né? Acho que essa imagem da mortalha ela fica bem forte para mim. E por que esse livro ele tem essa radicalidade, né? Porque ela vai trazendo uma série de imagens, né, dessa lista e algumas mais, e ela vai tentando elaborar essa vida da irmã, ao mesmo tempo que ela vai falando sobre o próprio luto, de que ela vai recuperando histórias da infância, né, de quando ela ouvia a mãe falando sobre essa irmã. E a gente também tem algumas imagens, algumas fotografias, né? E assim como nos outros livros, a gente tem aqui imagens que são bastante comuns nos outros romances dela, né? A imagem da neve, a imagem do pássaro, de como é importante para ela essa paisagem para compor as suas narrativas, né? A paisagem na obra dela, ela tem essa função quase de exprimir essa paisagem interior, né? Esses sentimentos que a gente vai acessando, né? Todas essas questões que a gente falou sobre ela ter uma literatura bastante sensorial, a gente vai acessando muito nessa descrição dela da paisagem. E aí eu separei um outro trechinho. Eu separei 2 trechos desse livro, assim. O primeiro deles, ela vai falar sobre a língua. Tá na 155, para quem quiser. Em minha língua materna, existem 2 adjetivos que se referem à cor branca, Haiyan e Hiuin. Diferente de Haiyan, que tem o sentido puro e limpo, como algodão doce, me desculpem, gente, eu juro que eu fiz minha lição de casa, mas às vezes eu esqueço a pronúncia. Win é permeado pela ideia de vida e morte. O que eu queria escrever para o livro branco, Win, o início do livro deveria falar sobre a primeira bebê de minha mãe. Pensei nisso um dia enquanto caminhava, aos 22 anos. Minha mãe deu à luz sozinha e murmurou repetidamente: por favor, não morra. Durante 2 horas, até que a recém-nascida desse seu último suspiro, certo dia, à tarde, quando caminhava em volta do rio e mantinha essas palavras em minha boca, percebi, de súbito, que a frase era estranhamente familiar.
é exatamente igual às palavras ditas por Sun Jo, uma sobrevivente de tortura militar, para a amiga Sung Hye, que lutava contra uma doença, no capítulo 5 de minha obra Atos Humanos, que editei até os últimos momentos durante a revisão. Não há alguns meses. Não morra. Então, ela vai também falando para a gente de como contar essas histórias mobiliza ela enquanto pessoa, né? De como escrever Atos Humanos trouxe à tona essa questão desse luto suspenso e faz com que ela escreva sobre essa irmã. E aí, mais para o finalzinho dessa fala mais direta dela, ela vai dizer assim: assim, escrevi a primeira e a segunda parte deste livro, naquela cidade, e encerrei a terceira parte quando voltei a Seul. No ano seguinte, voltei ao início do texto e o lapidei devagar. Solidão, silêncio e coragem. Essas eram as coisas que o livro me inspirava, como se fossem um sopro. Como eu quis e ousei emprestar minha existência à minha irmã mais velha, Bebê. Tive de pensar na vida, mais do que qualquer outra coisa. Como quis dar a ela um corpo por onde fluía sangue quente, tive de olhar com carinho todo o tempo para o fato de que nós vivemos em nossos corpos quentes. Não havia outra escolha sem ser a do carinho. Tive que acreditar na parte de dentro de nós que não foi partida, comprometida, nem maculada de nenhuma forma. Não havia outra escolha sem ser acreditar. Então, é muito lindo, né, esse gesto que ela faz, de se colocar à disposição dessa escrita, né? Eu acho que é um livro bastante especial, assim. E nesse livro, mais especificamente, né, de como as páginas em branco, né, os parágrafos curtos, a divisão das palavras que remetem ao branco divididas, né, de como isso traz esse respiro e esse silêncio, e essa solidão, né, que ela menciona nesse trecho que eu li para vocês, em que ela enfrentou durante a escrita. Eu vou falar do Sem Despedidas, mas eu tinha pensado da gente ter meia horinha depois para comentários, perguntas, assim. Então, se vocês quiserem ir pensando e conversarem um pouco entre nós, acho que vai ser bom. Porque, enfim, estou aqui há bastante tempo falando. O Sem Despedidas é um livro que eu devorei, assim, e que, por mais que o livro branco seja meu favorito, o Sem Despedidas eu acho um livro que ele tem muitos aspectos interessantes. E eu penso que isso se dá por conta da leitura dos anteriores e de como a gente vai percebendo como existem muitos elementos, muitas imagens, muitos recursos que ela vai utilizar nos romances anteriores e que estão nesse, né? O Sem Despedidas, ele vai falar sobre o massacre da ilha de Jeju, que foi um acontecimento terrível, né, que aconteceu no fim da década de 40 e começo dos anos 50. Né? Então, ele é anterior ao retratado no Atos Humanos. Mas, antes de entrar nessa questão mais histórica, eu queria dizer que esse livro ele tem uma estrutura bastante interessante, porque a gente tem essa história principal sendo contada, que é do massacre de Jeju, mas ele tem uma história dentro da história que é justamente a amizade de duas amigas, assim, o amor de duas amigas, nessa relação entre duas mulheres, né? E a gente tem uma representação das mulheres nesse livro que eu acho muito interessante, né? A forma como ela vai narrar as mulheres mais velhas, de como ela vai narrar a mãe, de um jeito bastante bonito, assim. Me fez lembrar, inclusive, um livro que eu gosto muito, que eu não vou lembrar o nome da autora, mas ele foi publicado na tradução Por Favor, Cuide da Mamãe, que é assim, foi um livro mais...
Eu acho que eu nunca chorei tanto lendo um livro da minha vida, porque é um livro que fala sobre a morte de uma mãe, desse luto, né? E eu lembrei muito da forma como essa mulher mais velha é narrada, né? Eu acho que em Sem Despedidas a gente tem algo um pouco parecido, né? E essa estrutura de uma história dentro de uma história é algo, além de sofisticado, que acho que é uma palavra que diz muito sobre a escrita da Han Kang, ele tem essa alternância de vozes, e a gente tem, mais uma vez, esse lugar do sonho presente, né? Um livro que ele causa mesmo confusão na pessoa que está lendo, né? Porque você não sabe muito bem se aquilo ali aconteceu, está acontecendo, porque uma das protagonistas ela fala que escreveu sobre um massacre, e a gente tem a amiga dela que também conversa com mulheres que sobreviveram, né, a episódios violentos como o massacre de Jeju, e que tem a própria mãe também que viveu essa história, né? Então, ele é um livro que essa imagem da neve, essa imagem dessa coisa nebulosa, ela aparece mais uma vez, e ela aparece e nos traz uma certa confusão, assim, né? E eu penso que, assim como o silêncio, que é bastante presente, seja por conta daquela paisagem fria e gélida, seja por conta das frases curtas, das partes que estão em branco ali, a gente tem essa alternância, né, do eu e ela, e essa brancura, né? E aí, o Sem Despedidas, quando eu fiz uma leitura coletiva no clube de leitura, foi um livro que mobilizou muitas pessoas, assim, né? E me mobilizou muito. E tentando entender um pouco dessa estrutura de um livro que é construído por partes, em que a gente tem essas histórias individuais, mas as histórias coletivas ao mesmo tempo, eu conheci um artesanato coreano que se chama Yubang, que é um artesanato que faz referência a um espaço reservado para as mulheres dentro de uma casa, no qual elas faziam diversas atividades, incluindo trabalhos artesanais. E ele é um artesanato que, de um jeito muito grosseiro, ele parece um patchwork, assim, né? São vários retalhos que são costurados um ao outro, né? E me parece que é um pouco disso que a Han Kang faz na literatura dela, né? Ela constrói esse artesanato de retalhos, né? Com essas memórias fragmentadas, com essas histórias que não foram ouvidas, né? E eu acho que é uma imagem que nos ajuda a reconhecer também a beleza desse gesto dela de contar, né? Então, transformar fragmentos em algo que fica, né? Transformar fragmentos numa história que, mesmo com a sua impossibilidade e a sua incompletude, ela é bonita e ela é importante, né? E Sem Despedidas, ele é um livro que tem uma reflexão bastante importante, né, sobre questões individuais e questões históricas de memória. Especificamente, o massacre de Jeju, ele foi um acontecimento que, durante algum tempo, foi um certo tabu, historicamente falando, assim, um pouco como no Brasil a gente tinha com a ditadura, né, de não falar muito sobre, de não rememorar, né? Sendo que o gesto de rememorar é o gesto de você, de alguma forma, tentar fazer com que aquilo não aconteça novamente, né? E, além disso, né, da importância da rememoração, a reparação dos danos, né, das pessoas que sobreviveram e das famílias, né? Então, trazendo um pouco de dados históricos, a gente tem, em 47, o início dos protestos
na ilha de Jeju contra a repressão policial e a divisão do país. De 1948 a 1954, a gente tem o governo reprimindo, né, a insurreição com uma violência extrema. E nesse massacre, cerca de 25 mil a 30 mil civis foram mortos, né, o que naquela ilha representava 10% da população. E isso acontece muito por influência dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem aí um país imperialista que exerce o seu poder e acaba influenciando essa repressão, né? Então, e esse massacre ele foi, durante décadas, censurado, né, e silenciado. E, em 2003, houve, pela primeira vez, um pedido de desculpas às vítimas, né, e o Estado ali reconhecendo a responsabilidade, e, em 2021, ações de reparação de danos. No clube de leitura que eu contei para vocês um pouco, na IGO, eu conversei com a Agatha e a Paulina, né, que são as sócias, e elas me contaram que elas não tinham conhecimento desse massacre. Então, me faz realmente pensar sobre de como esse tabu é verdadeiro, né? Porque eu acho que nós aqui não sabermos, talvez seja uma coisa não normal, mas dá para entender um pouco, porque a gente mal aprende sobre essa história na escola. Mas eu fiquei bastante surpresa de saber que elas não conheciam, né? E a Han-Kan, a forma como ela vai falar sobre essa memória e o esquecimento é a partir da amizade dessas duas amigas, né? Então, a gente tem o livro também dividido em 3 partes, né? E se eu fosse trazer para vocês imagens para cada uma dessas partes, a gente tem, na primeira parte, uma parte mais focada nessa amiga que escreveu um romance sobre um massacre. A gente não sabe qual massacre é esse, né? E a gente tem ali uma transitoriedade dos ciclos, a passagem do tempo a partir da mudança de temperatura, do calor e do frio. Mas o livro, ele basicamente é ambientado nessa paisagem da neve, do branco, né? Que também remete à imagem do luto. E aí, na segunda parte, a gente tem as duas amigas, né? Que é a In-seon e a Young-ha, num encontro que a gente fica um pouco confuso depois, né? Porque ela sofre um acidente e pede para que essa amiga vá para o interior, para um lugar distante, cuidar dos seus pássaros, porque os pássaros estão sozinhos e eles não podem morrer de fome. E nesse deslocamento da cidade para o interior, para cuidar desses pássaros, é quando a confusão do livro, no bom sentido, ela acontece, né? Porque é inverno, faz muito frio, ela perde o ônibus, ela precisa andar muito, e a gente, em algum momento, não sabe muito bem ali se aquilo ali está acontecendo ou se é um delírio, né? Se é uma loucura. Até fazendo um pouco de menção à vegetariana, né? E aí, esse luto suspenso nessa história, ela conta um modo, né? Um modo de manter a memória viva, né? Nesse livro, a gente tem a história dessa mãe sendo
descoberta pela amiga, né? Ela vai descobrir ali recortes de jornal, né? Que indicam que ela viveu esse massacre e de como essa história nunca foi acessada, né? Ela sempre esteve arquivada e ela nunca foi compartilhada, né? E aí a gente tem essas duas amigas numa tentativa de um projeto que, a essa altura do romance, já é um desejo, um anseio de fazer algo com isso, né? Então, no fim, Sem Despedidas é esse luto suspenso, mas também é um projeto de duas amigas que querem contar histórias que até então não foram compartilhadas, assim. É bem difícil falar desse livro, porque eu acho que, mais do que contar um enredo, eu acho que é a forma como o texto atravessa a gente enquanto pessoas que estão lendo, que só a leitura pode proporcionar. Então, eu vou ler um trecho que acho que é melhor do que eu ficar tentando explicar o romance para vocês. Eu comecei a leitura grifando todas as vezes que a palavra neve aparecia e depois eu desisti de contar. Mas são muitas. E aí ele começa assim. A neve caía esparsa. O campo em que eu estava se estendia até uma colina, ao longo do cume. Se projetando na minha direção, havia milhares de árvores pretas, sem copa ou galhos, apenas troncos nus. Como pessoas de idades diversas. Eram árvores que se diferenciavam um pouco na altura e tinham espessura semelhante à de dormentes ferroviários. Contudo, não eram retas como eles, e sim inclinadas ou arqueadas. Por isso, se pareciam com milhares de homens, mulheres e crianças magras, os ombros curvados, cobertos de neve. O cemitério era aqui? Pensei. Essas árvores são todas lápides? Flocos de neve se depositavam como cristais de sal em cada copa cortada, em cada corte na transversal. Caminhei entre as árvores pretas e os túmulos em forma de monte que se prostravam atrás delas. De repente, meus pés paralisaram, pois senti que estava pisando na água. Que estranho, pensei. E quando me dei conta, a água já havia subido até meus tornozelos. Olhei para trás. Inacreditável. Ao longe, no campo, onde achei que ficava o horizonte, na verdade estava o mar. Agora a maré subia. Perguntei em voz alta, sem perceber. De todos os lugares, por que usar justo este como túmulo? O mar avançava cada vez mais rápido. Todos os dias a maré subia e descia assim? Os ossos já tinham sido levados e tudo o que restava eram os túmulos. Em forma de monte? E é muito interessante porque o romance ele começa nessa cena que a gente não entende muito bem se ela é um sonho, se ela está de fato acontecendo. E a Han Kang ela vai construindo a narrativa de uma forma em que, mais para o final, essa cena faz sentido. Eu lembro que no clube de leitura, quando a gente estava discutindo essa primeira página especificamente, eu trouxe isso, né? Muita gente falou, nossa, às vezes a gente começa a ler o romance e continua e termina e não volta para a primeira página, né? E especificamente nesse romance é bastante importante, porque no final da leitura, a primeira página ela faz, de fato, sentido, né? E é muito interessante de como a neve ela é bastante importante, né? Porque ela vai ambientar essa nebulosidade, esse luto, mas essa linha do mar, essa busca por um horizonte, ela também é bastante importante, né? E de como a literatura da Han Kang, de uma certa forma, é o que ela faz, né? Ela não parece querer dar conta desse acontecimento, né? Porque eu acho que o que aconteceu é, de alguma forma, impossível de ser contado, né? Mas ela se preocupa em trazer essa memória de uma forma muito sensorial, né? Fazer com que as pessoas leitoras sintam um pouco desse luto suspenso e essa indignação por esses mortos como uma forma de lembrar e como uma forma de não permitir que essas coisas se repitam, assim. Então, eu acredito que é um livro
bastante especial também. E a tradução desse é da Natália Okabayashi, que vai estar numa das conversas do evento. E acho que vai ser muito interessante poder ouvi-la também, né? Porque eu estou aqui o tempo todo falando, né? Nossa, a linguagem da Han Kang é bastante poética, ela traz um silêncio, tem uma coisa onírica. Mas a gente está lendo no português brasileiro, né? E eu fico pensando nos desafios da tradução, né? Porque tem questões muito sutis, né? De questões culturais da língua, né? Que é impossível de você recriar na língua de chegada, mas que o trabalho da pessoa tradutora nos possibilita ler a Han Kang em português brasileiro e não perder o que tem de mais bonito, talvez, né, na literatura dela, que é esse trabalho com a linguagem. Então, acho que vale a pena vir também ouvir a tradutora, porque eu ficava o tempo todo lendo e me perguntando como deve ser, né, poder ler em coreano e de como deve ter sido desafiador essa transposição de língua e essa recriação, né, da poética da autora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Sim. E um outro aspecto que eu acho que é bastante contemporâneo e que a obra dela também traz e que eu acho que é importante da gente brevemente falar sobre é essa questão que a gente, enfim, está falando desde o começo, né? Mas a questão da ecologia na obra dela, né? Dessa ambientação. É bastante atual agora, né? A gente teve o Monet no MASP sendo lido a partir da ecologia. Parece que vai ter uma outra exposição também trazendo artistas que tratam dessa questão ecológica. E pensar esse lugar do não humano como uma forma de falar das nossas sensações e dos nossos sentimentos também, me parece também algo que é de uma outra epistemologia, assim, sabe? Porque no pensamento ocidental a gente tem uma tendência de um pensamento bastante cartesiano e racional, né, do ser humano como algo evoluído e que hierarquicamente está acima do reino não humano, né, do reino das plantas e dos animais. E me parece que a Han Kang também aponta para uma outra forma de pensar a existência, né, em que essas hierarquias elas não acontecem da forma como de alguma forma a gente vive aqui, né? E isso é algo bastante comum também de outras autorias, entre muitas aspas, marginalizadas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas literaturas negras, né? Que tem uma outra cosmopercepção do mundo, uma outra cosmovisão. Então, não me parece à toa, né? A gente ter essa ecologia tão presente na obra dela, né? Porque ajuda a compor aquilo que é confortável, mas que é estranho, né? E é um jeito de dar uma voz para esse indizível, assim, né? Algo que a língua convencional não vai dar conta, né? Que acho que é um pouco do que a Han Kang fala naquele trecho do livro branco que eu li para vocês, né? Dessa questão do idioma e da língua. E aí, eu acredito que pensar ecologicamente... Aí eu tenho uma frase que eu gosto bastante de um pesquisador do pensamento ecológico, que ele vai dizer assim: a ecologia abarca todas as maneiras pelas quais imaginamos como vivermos juntos. A ecologia é profundamente ligada à coexistência. Existência é sempre coexistência. Nenhum homem é uma ilha. Os seres humanos precisam um dos outros tanto quanto precisam do ambiente. Os seres humanos são o ambiente uns dos outros. Pensar ecologicamente não é pensar sobre coisas não humanas. A ecologia tem a ver com você e comigo. Então, eu acho que ela faz isso nos romances dela, quando ela traz esses aspectos da natureza tão fortes assim. São 9 horas agora.
eu queria saber se vocês têm perguntas, comentários, anseios, dúvidas. É Timothy Morton. Imagina. Ouvindo bem? Agora sim, bem forte, né? Bom, eu queria recomendar que vocês lessem, né, se tiverem interesse no assunto, o discurso da Han Gang no banquete do Prêmio Nobel, né, que ela recebeu. É um discurso bem curtinho e é muito interessante como ela fala sobre as perspectivas e sobre a humanidade nesse discurso. Na primeira parte do discurso, ela basicamente tem uma memória de quando era criança e ela fica presa na chuva, assim, com várias outras pessoas e tenta ver a chuva dos olhos das outras crianças que estão lá com ela. E tem essa percepção de que cada pessoa tem o seu caminho, né? Tem as suas dúvidas, os seus temores, né? E a sua humanidade, a sua individualidade, né? E mais tarde aí no discurso, ela fala sobre como ela sempre traz essa questão para a sua própria literatura, né? De fazer perguntas sobre como os outros enxergam as coisas. E a conjunção dessas perspectivas é o que faz da humanidade uma coisa só. É o que conecta todos os indivíduos. E acho que em Atos Humanos é perfeito como isso se verifica, né? É uma história muito coreana. Eu ainda não li 100 Despedidas e eu imagino que tem essa coisa bem parecida, mas de fato, em Atos Humanos, a gente vê uma experiência do que são pessoas reprimidas, pessoas que estão no meio dessa repressão, pessoas que são mortas, pessoas que sobrevivem também, pessoas que ficam sabendo anos depois, né, como no epílogo. Mas, assim, a humanidade é a conjunção de cada uma dessas histórias, né? E todas elas, as pessoas no romance, são coreanas, mas podia ser... assim, qualquer pessoa de qualquer país em desenvolvimento ao longo da Guerra Fria, né? A gente sabe que não é uma experiência única a da Coreia, com a repressão, assim, essa luta pela democracia, né? A gente aqui sofreu, na Argentina sofreu, na América Latina como um todo, na África nem falar. E, bom, é só uma reflexão, né? Em nossas famílias, né, todos nós aqui, talvez tenhamos essas histórias. E talvez valha a pena, né, falar com pessoas que viveram, né, esses momentos e entender o que elas passaram, o que elas acham daquilo hoje, né, para a gente não perder, justamente. Você, Carolina, falou sobre como esse luto, né, ele fica suspenso, né, como a gente, às vezes, não, a sociedade como um todo procura esquecer essas dores do passado, procura superar por meio da ignorância, né? E às vezes quando a gente fica sabendo, a gente aprende mais para não repetir. Eu acho que essa é uma lição fortíssima desse livro. Enfim, essa é a minha reflexão. Não tem pergunta, não. Obrigada. Eu acredito muito que é na literatura que a gente pode experimentar alteridade, né? E isso que você falou, né? A história que ela conta é uma história comum em algum sentido a muitas outras culturas, né? Então, mas também de como a gente aprende, né? Sobre outros contextos, assim, né? E de como a gente... Para mim, fica esse ensinamento da importância da arte e da literatura, assim, sabe? Como um todo. E eu acredito que esse movimento que a gente tem tido dessas autorias sendo traduzidas e trazidas para o Brasil, isso é muito importante, porque isso expande muito o nosso imaginário de mundo, né? Enfim, e de como tem muitas conexões, assim, eu sinto um pouco... Estava até pensando nisso hoje mais cedo, mas uma coisa bem zero elaborada, assim. Eu estou fazendo uma matéria no doutorado em que a gente está lendo a obra da Conceição Evaristo, né? E a Conceição Evaristo é uma autora conhecida por
Histórias também bastante... ela retrata a violência, ela retrata a dor, não só isso, né? Tem muito mais coisa ali. Mas de como tem, dentro de suas proporções, similaridades, por exemplo, com o que a Han Kang faz, né? De contar essas histórias a partir das margens, né? Porque ela vai falar de fatos históricos que não necessariamente são rememorados como deveriam ser, né? Ela vai trazer personagens que não estão no centro e não estão ali com o poder nas mãos, contando suas perspectivas, né? E ela escolhe, porque é uma escolha, né, de representar muitas mulheres, né, de contextos diferentes, assim. Então, eu acho muito, muito poderoso mesmo a gente ler a obra dela e fico muito feliz, né, de ver uma autora como essa ganhando um prêmio Nobel, por exemplo. É bastante importante, assim, acho que a gente devia ficar feliz de estar vivendo no mesmo tempo que ela e vendo isso acontecer, né? Nos dá um pouco de esperança. Mais alguém? A Nath vai te levar o microfone. Eu queria te agradecer por compartilhar teu conhecimento, tua pesquisa. Foi muito interessante te ouvir. Eu queria saber assim de você. Você disse que começou pesquisando mulheres negras, né? Dentro das culturas racializadas, eu tenho visto que muitas coisas têm certas confluências, ainda que sejam experiências não isoladas, né, mas mais individuais. Eu queria saber o que você achou, assim, nesses pontos de confluência entre a escrita de mulheres negras e escrita de mulheres coreanas, ou especificamente da Han Kang, assim. Eu acho que é importante a gente pensar diálogos possíveis, né, com outras pessoas racializadas, assim. Eu sei que a discussão sobre pessoas amarelas, pelo menos num nível midiático, ela é um pouco mais recente, assim. Eu lembro que eu, na escola, por exemplo, nunca pensei na minha melhor amiga, que era neta de japonês, como uma pessoa não branca, assim. E eu converso um pouco com ela sobre isso, e o se pensar não branca também é um pouco recente. E eu acho que, no fim, a gente tem muitas similaridades na nossa produção de arte e de literatura, porque a gente tem esse anseio por essas histórias não contadas, né? E, muitas vezes, histórias que são irrecuperáveis, assim, né? E esse gesto de ouvir as pessoas mais velhas para produzir a partir dos relatos delas, assim, sabe? Eu vejo um pouco dessa similaridade. E tem uma relação com a figura especificamente das mulheres, né? Das mães, das avós também, que eu acho que é bastante forte, né? E eu acho que é interessante ler essas autoras e pensar possíveis diálogos, porque, no fim, a gente está mais próxima do que a gente imagina, assim, né? Eu tenho aprendido muito sobre isso com essas leituras. E eu penso que, né, nós, mulheres negras, né, a gente aprende com o feminismo negro, né, que da experiência individual, a gente fala de uma coletividade, né? Então, eu acho que, quando a gente lê essas autoras, a gente, de alguma forma, também consegue acessar algo nessa coletividade que nos encontra, assim, né? Então, eu acho que tem diálogos possíveis, né? E esse trabalho com a memória é algo bastante importante, né? Porque, se eu não me engano... Agora, eu não me lembro se foi uma entrevista da Han Kang. Eu posso... Mas acho que foi. Em que ela vai falar sobre... Ela vai trazer uma citação da Toni Morrison, se eu não me engano, de uma fala da Toni Morrison falando sobre escrever o livro que ela gostaria de ler, assim, né? Então, eu acho que é isso que ela faz. Ela está escrevendo histórias que talvez ela gostaria de ter acessado
e ela está nos dando a possibilidade de ter essas histórias, né, e de poder pensar com elas, né? Então, me parece que fazer esse diálogo entre mulheres negras e mulheres amarelas é bastante interessante, assim. Ainda mais no momento como a gente vive, né, em que essas discussões elas estão ganhando mais espaço. Eu acho que é importante. E esse livro sobre feminismo coreano, ele é muito legal, assim. Queria muito que ele fosse traduzido, porque eu aprendi bastante e percebi que eu não conhecia nada, assim. E devem ter muitas outras, né, pesquisas, muitos outros relatos que precisam chegar na gente também, né, para a gente conseguir expandir a nossa leitura. Bom, espero que a falta de dúvidas e comentários não tenha sido porque vocês não gostaram. Para mim foi desafiador, assim. Eu falei aqui durante esse tempo até suando um pouco, porque é difícil sair da zona de conforto, né? Eu acho que essa minha leitura, ela era um ensaio que acontecia em fóruns menores e me senti com uma grande responsabilidade em falar e abrir o evento, né? Então, queria agradecer a Nath pelo convite, a Todavia, o Centro Cultural Coreano e o SESC também. Dizer que eu fiquei muito feliz de ter essa noite com vocês, falando um pouco sobre a literatura da Han Kang. Venham nos outros dias do evento, acho que vai ser muito interessante também ter as perspectivas da recepção, da tradução e o clube de leitura, né? E a experiência com desenho com a Ing Lee também. E é isso. Queria só agradecer mesmo e leiam a Han Kang, leiam outras autoras do leste asiático, leiam autoras coreanas e que venham mais traduções para a gente. Obrigada, gente.